Olá, boa tarde. A gente dá continuidade hoje às lives do projeto do especial Novas Diretrizes da Educação. Hoje a gente vai conversar com a Sara Azevedo, ela é orientadora pedagógica do Marista Sul. E vamos falar um pouco sobre educação infantil e ensino fundamental, e sobre como orientar, né, os estudantes a lidarem com as emoções, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando, da pandemia. A Sara é graduada em Letras pelo Uniceub, ela é especialista em educação infantil e tem pós-graduação em psicopedagogia, neuropedagogia e orientação educacional. Ela tem 17 anos de experiência em gestão na educação infantil. Sara, bem-vinda, muito obrigada pela participação. Olá, boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar com algumas pessoas, né, sobre um tema que me agrada muito, que é a educação, e estou sempre muito disponível para iniciarmos aqui a nossa conversa, Mariana. Tá certo. Bom, vamos começar então. Só lembrando que quem quiser participar pode enviar perguntas pelo site correiobrasiliense.com.br/novas diretrizes, que a gente vai também fazer esses questionamentos para a Sara e respondendo durante a live, tá bom? Eu vou começar com uma primeira questão. Sara, como que a escola pode incentivar as habilidades que vão ajudar a traçar não só a trajetória escolar, mas também o desenvolvimento socioemocional do estudante, né? Que vai moldar quem ele vai se tornar no futuro? Então, na verdade, a gente precisa sempre pensar na parceria entre a escola e a família, né? Essa parceria, ela se estabelece por meio do contato de atendimentos, a família dentro da escola, e daí a gente então consegue entender qual o cotidiano da família. Então a escola, ela passa a colaborar nesse sentido, porque para que a gente trabalhe essa questão socioemocional, a escola, ela entra no sentido de como essa criança está socialmente instalada, mas como ela se instala? Isso é a nossa questão. A questão de entendermos assim, dentro do contexto daquilo que ela é jogada dentro de situações, dentro de família. Como é que essa criança resolve suas questões, se organiza, como que ela lida com as questões da vidinha dela, né? A gente fala aqui de uma criança, mas a gente vai falar também de uma criança maior chegando à adolescência. Então, assim, a primeira pergunta é sempre, quem é a criança que a gente quer que chegue nessa vida adulta? E a partir daí, precisamos olhar. Uma criança com autonomia, aquela criança que resolve suas questões, que o adulto apoia, mas que não faz por ela, provavelmente traga melhor. Eu, como criança, desde pequena, eu me organizo, eu guardo os meus pertences, eu sei da minha rotina, eu penso que sozinha quando eu guardo. Então, essa autonomia, ela vai costurando essa questão socioemocional. Além disso, a criança, por exemplo, quando ela é frustrada aqui, essa coisa emocional dela vem mais estabelecida, né? A gente tem um pequeno probleminha de conexão. Pronto, vamos lá. Sim, e que dificuldade, Sara, que crianças e jovens têm normalmente em lidar com as próprias emoções, né? Então, Mariana, na verdade, lidar com as emoções é muito importante que a criança, desde pequena, ela comece a reconhecê-las, né? Então, a gente diz assim, por vezes, tudo que é sentimento está muito misturado. Então, essa mistura do sentimento faz com que a criança não entenda o que ela está sentindo naquele momento. Então, assim, eu até cito que nessa infância a gente tem um livro que é O Monstro das Cores, né? Eu até passei para vocês aí alguma coisa sobre ele, que esse monstro ele está sempre muito desorganizado, ele mistura suas emoções. E aí vem umas cores, e essas cores vão dar nome ao sentimento, né? Então, isso é muito importante. Quando a criança começa a reconhecer o que é raiva, o que é estar calma, feliz, triste,
né? Então, se ela começa a reconhecer isso daí, é quando nós adultos damos a elas a oportunidade de dizer o que sente e colocar esse sentimento dentro das gavetinhas. Que horas eu tiro esse sentimento e como eu trabalho esse sentimento dentro do meu contexto da família, contexto social, com que tranquilidade eu olho para ele, como eu o reconheço. Assim, se eu estou com raiva, o que é que eu preciso fazer? Que ação eu preciso ter para poder me acalmar? A criança sozinha dá conta disso? Quem vê a mediação é o adulto, seja ele a família, seja ele o professor, e seja até um par, né? Então, a gente dizer e ensaiar com a criança uma forma mais adequada, um momento mais adequado, ela começa, então, a se acalmar. Isso eu estou falando, por exemplo, uma criança quando está com raiva, né? Ela traz a raiva, e aí o que, que a gente faz com ela, então? A gente precisa acalmar, conversar, ouvir, deixar com que essa criança se expresse. Na verdade, quando a criança começa a amadurecer, ela começa a trazer para a gente esses bons resultados. Então, ela diz assim: eu estou com raiva, mamãe, mas é de quê? Essa raiva parte da onde? Qual foi o gatilho que ela veio? Da mesma forma, a alegria. Tem criança que está na euforia, que está cantando, que está dançando. É bom, é um sentimento bom, mas ela também precisa reconhecer qual foi o gatilhozinho que fez ela ficar feliz, né? Porque acordou tranquila, porque está no momento que está fazendo, ou assistindo, ou montando, ou se alimentando daquilo que ela gosta. Então, ela precisa entender que aquele momento é um momento feliz. Então, reconhecer os sentimentos, ele vai trazer controle de emoções, né? Então, em que momento eu posso colocar essa emoção em prática, né? Que horas que eu preciso repê-la, que é a gente controlar. E esse controle, ele não aparece na criança tão pequena. É como a birra, né? Quando a criança sente alguma coisa, ela chora, ela sai daquele controle, chora, 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 só que ela não consegue sair sozinha. O adulto precisa encaminhar, o adulto precisa acolher, conversar, ouvir, porque para nossa, as crianças sempre nos surpreendem muito, porque quando a gente faz a pergunta para eles, devolve para eles a situação, eles nos trazem a resposta, e aí é a hora que faz uma regulação, e aí a conversa, né, conversas objetivas, não muito compridas, porque a criança pequena, ela não tem a capacidade de escuta que o adulto tem, criança pequena precisa de falas objetivas. Então, é assim, filho, você está sentindo o quê? E não é, filho, mas você falou assim, você pensou assim, por que isso aconteceu? A mamãe ficou triste, ou então a professora não gostou. E começa um diálogo tão estendido que a criança se perde naquele momento. Então, reconhecer sentimento de uma forma objetiva, deixar que esse sentimento venha para que a gente possa regulá-lo, é bem bacana. Assim a gente vai ajudando essas crianças a controlar socialmente essas emoções que vêm para eles, né? Uhum. E aí o que você mencionou, Sara, são os gatilhos emocionais, né? O que que Uhum. são esses gatilhos emocionais? Né, até para ajudar os pais a identificá-los, né? Como você falou, às vezes você até identifica, mas faz uma conversa muito extensa que acaba confundindo a criança, né? O que que são esses gatilhos e como agir quando você consegue reconhecê-los, identificá-los? Sim, então, como é que é o gatilhamento? A criança recebe esse comportamento está inadequado, é a hora da gente olhar. Então, o adulto, gente, ele é de uma importância, assim, fundamental, ele é fundamental. Por que é fundamental? Ele também traz o exemplo. Então, quando eu tenho uma criança próxima a mim, que recebeu um não, a criança chora, ela recusa, ela fica irritada, o gatilho foi tirá-la daquele contexto e levá-la para onde ela não quer, né? Então, isso tudo tem que ser medido. Vamos dizer que seja uma televisão, né? O pai e a mãe querem que a criança vá tomar banho. Isso precisa, gente, ser contado, dito à criança antes. Então, filho, daqui a tanto tempo nós vamos desligar a televisão, porque está na hora do banho. Vá se despedindo desse momento aí,
você pode até voltar depois, mas agora a gente vai para o banho. Então, a criança, ela acomoda essa informação e aí o gatilho não chega de uma forma tão inadequada. Então, a gente precisa deixar essas crianças cientes do que acontece com elas, né? Porque daí sim elas conseguem fazer essa regulação, né? Elas conseguem entender e partem para um comportamento mais adequado, né? Então, e nisso, assim, é o estudo para o adolescente, quando a família cobra que o adolescente precisa sentar, estudar, que ele precisa entregar alguma situação de colégio, e aí dispara, né? O adolescente emburra, vai para o quarto, fecha a porta. Então, o diálogo nesse momento, ele é fundamental, porque tanto a criança quanto o pré-adolescente ou o adolescente, ele sente segurança. Quando nós estamos seguros, a gente age de uma forma mais coerente, né? Então, a gente precisa sempre pensar, o adulto, como ele é a pessoa que, no momento, é a autoridade, né? Ele que, o pai e a mãe que dão as ordens em casa, o professor é a autoridade, nós adultos, às vezes, imaginamos que dessa forma está correto, mas não está. Hoje, essa coisa da voz, da gente deixar com que essa criança pré-adulto diga, eles nos ajudam a como chegar até eles de uma forma melhor, né? E é como a gente ter o cuidado de não entrar nos ensinamentos de combinados, as regras da família, onde é que o adulto coloca o limite. Isso tudo é muito importante porque fortalece. Imagine, Mariana, nesse momento da pandemia, o que eu costumo sempre tratar com as famílias que vêm até mim? Esse é um momento muito novo, inclusive de tempo dentro da casa. A gente sabe que os meninos, a depender do turno de colégio, saíam pela manhã, alguns ficam em período integral, outros, por vezes, têm aí alguma atividade física, ou então as crianças com necessidades especiais que vão até consultórios, né, de especialistas para poder dar continuidade ali ao desenvolvimento, esses meninos não estavam acostumados com a casa, né? Então, eu saio muito cedo e às vezes volta à tarde. Então, esse desajuste que aconteceu dentro das famílias, que os meninos estavam muito presentes por muitas horas e agora por muitos dias, trouxe um desajuste e a gente não pode aqui dizer assim, é a responsabilidade do adulto dar conta disso tudo? Não, porque o adulto também está vivendo esse momento da pandemia, o adulto também está recolhido. E aí, na verdade, é a gente tentar trazer para dentro dessa casa algumas coisas que aconteciam esporadicamente, mas que agora podem acontecer melhor. Um exemplo aqui, as habilidades que os filhos da gente têm. Tem criança que adora montar, tem adolescente que adora cozinhar. Então, a oportunidade que o adolescente saia do quarto, do contexto do online, do que seja proposto a ele, minha filha, vamos fazer um bolo hoje? Gente, isso dá horas de tranquilidade, de harmonia na casa. A mesma coisa o montar com uma criança, o desenhar com uma criança. Então, isso tudo vai fazendo com que emocionalmente eu me sinta acolhido, me sinta tranquilo, e aí eu produzo melhor, a harmonia chega, né? Isso é muito bacana de acontecer. Sim, a gente está conversando hoje com a Sara Azevedo, a orientadora pedagógica do Marista Asa Sul. E lembrando que quem quiser mandar perguntas pode acessar o site www.correiobrasiliense.com.br/novas diretrizes, que a Sara vai responder aqui na live, tá bom? Eu queria voltar, Sara, continuar, na verdade, acho que é um ponto que gera dúvida para muitos pais, principalmente nesse momento de pandemia, justamente essa questão da rotina, né, como adaptar ou alterar os hábitos para se ajustar a esse momento, né, e a importância também de manter uma rotina, né, para que tanto crianças quanto adolescentes consigam se organizar, né, isso é importante apenas para os estudos, por exemplo, ou é importante ter uma rotina para todo o seu planejamento familiar, né, desde a rotina alimentar até a rotina do sono? Sim, sim. Eu volto a falar no diálogo, eu volto a dizer que o filho precisa participar. Porque, assim, quando você entra dentro da sua casa,
por um período tão estendido como nós estamos, alguma coisa vai mudar. Então, é claro, nós que acordávamos muito cedo, temos o trânsito para chegar até o nosso local de trabalho, não temos isso mais, isso quer dizer que a gente pode acordar um pouquinho mais tarde, né? Então, já veja, já é uma rotina que foi modificada, mas ela precisa ser estabelecida. Então, a criança precisa entender que ela acorda um pouquinho mais tarde, mas que ela tem uma obrigação após esse acordar, né? Qual é o acordar? É ligar o computador, é estar com seus colegas, com seus professores. Então, isso foi uma mudança muito radical para eles. A mesma coisa o almoço. Quantas mães que estão ali dentro, que estão trabalhando e o almoço ficando para depois, porque provavelmente a secretária do lar não está chegando até nós mais, né? Por conta da pandemia. Então, assim, mudou muito a rotina. E essa mudança, ela precisa ser compartilhada também. Então, é assim, filha, eu gosto muito, sabe, Mariana, de dizer assim, algumas reuniões que são feitas na família, sentar à mesa, conversar sobre isso, é muito bacana, porque quando você está inserido naquele propósito, você cumpre de uma forma mais adequada. Então, dizer, gente, estamos passando aqui por essa pandemia, o nosso horário vai modificar um pouco, o nosso sono também modifica, o tempo que a gente pode dormir mais ou dormir mais tarde. Então, isso tudo precisa ser combinado. E tem uma regra? Não tem uma regra. Cada família, ela tem a sua necessidade, né? O que a gente não pode esquecer é se tem alguma criança menor em casa, uma criança pequena. A gente precisa também obedecer o ritmo dela. Por mais que o nosso tenha desgovernado um pouco, a criança pequena tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para tomar banho, porque essa rotina bem estabelecida traz a segurança, como eu já disse anteriormente. Trazendo essa segurança, tudo funciona melhor, né? Então, assim, o horário do almoço, por exemplo, será que é bacana cada um fazer o seu pratinho e comer no seu horário? Não, o bacana é sentar. A comida, ela vem muito acompanhada do diálogo, né, do objetivo dela existir. Então, alguém preparou essa comida, alguém trouxe a comida à mesa, sentamos todos, vamos conversar. Você sabe, Mariana, que isso tudo, eu gosto muito de falar da mesa, porque a mesa, ela é um trampolim para a escola, né? A criança que senta à mesa, que se alimenta junto com essa família, faz essa rotina, normalmente, quando ele está dentro do contexto escolar, ele traz uma memória desse momento que também faz com que ele fique ajustado lá dentro. Eu tenho um grupo de trabalho, então esse grupo é o meu grupo do almoço. Os meus talheres e o prato é minha folha e são os garfos e os talheres que eu mexo. O que nós estamos fazendo no almoço é o que nós estamos fazendo no nosso grupo de trabalho no colégio. Então, assim, você veja como a rotina da casa, ela vai influenciar na rotina do colégio, né, na rotina social dessa criança. Então, assim, mudou sim, mudou hábito, mudou hora, mudou muita coisa. Cada família precisa buscar aquilo que cabe para sua casa, mas sem esquecer dessa organização, sem esquecer que nós já estamos há tanto tempo e que o desenvolvimento da criança não parou, ele permanece, e ele permanecendo, a gente precisa olhar para ele. Nós, quando somos mães, né, quando a gente monta uma família e que uma criança cresce conosco, a gente não tem um planejamento para isso, como na escola. A escola sabe, com tal idade a criança faz isso, com tal idade se é apropriado para ela, com essa idade aí, e assim vai. Dentro da casa, não. Qual o projeto que eu tenho, né? Então, quando eu tenho um projeto, a gente passa a ter uma criança mais empática, né? Que ela vai ter mais empatia, mais resiliência naquilo que é pedido e solicitado para ela. Legal. Chegaram algumas questões aqui. Vamos começar respondendo a primeira. Arieta Arruda pergunta: como lidar com a ansiedade nas crianças? Então, de fato, né, a ansiedade é uma coisa que nos tira dessa tranquilidade, né, do fazer. Quando a gente percebe que a criança está ansiosa, o que a gente precisa fazer para ela? Primeiro, entender assim, que veio essa ansiedade, o que está causando a ansiedade? É entrar numa prova, por exemplo? Se for isso, eu preciso entender, mais uma vez é o gatilho, sabe, Mariana? A gente, então, entende qual ansiedade é
sabe tratá-la. Às vezes a ansiedade ela vai ser sanada, né? Vai ser alimentada de alimentos, por exemplo. Então eu preciso entender qual é a ansiedade que foi gerada. E aí cuidar dela, né? Cuidar, deixar a criança falar, mamãe, que a criança fica, eu tô angustiada, né? Não tô tranquilo, e aí eu tô chorando, então a criança chora, porque nem sempre a criança vai dizer o que tem. Ela chora, ela faz xixi na cama, ela começa a ter muita negação. Então precisa entender da onde é que está vindo essa ansiedade para que a gente trabalhe com ela. Então pode ser sim esse momento online, pode ser o desejo de descer para brincar com um amigo, e o que a gente faz então? Tranquiliza essa criança, faz propostas para ela. Se a criança não quer o online naquele momento, as escolas, Mariana, estão muito preparadas para atender essas famílias e para escutá-las, né? Então, o que é que eu posso combinar com essa casa? O que é que eu posso melhorar nesse momento para que essa ansiedade abaixe, diminua? Da mesma forma, a ansiedade é por brincar com algum amigo. O que a gente, família, pode fazer? Propor um encontro dessas crianças, que seja passar por debaixo de um prédio, fazer um tchau, fazer um cartaz e mostrar no carro, propor, você está longe do seu amigo, mas eu vou brincar com você, vamos montar essa torre, então isso vai diminuindo essa ansiedade da criança. Acho que nesse período até virou moda, né? Fazer festinha embaixo do bloco, ou passa a Isso, carreata, né? Para dar os parabéns. Já é uma maneira, né? De lidar com isso exatamente. também, com esse É novo uma momento. maneira de aproximar. Uma maneira de aproximar, né? E não só de aproximar, da gente se sentir importante, porque quem está aniversariante fica numa emoção e quem está ali pertinho, que veio fazer a homenagem, também é muito bacana, porque eu saio da minha casa, eu me preocupei com o presente, encomendar um balão, fazer alguma coisa. Então, isso aproxima, isso faz com que a gente se acalme, que a gente entenda que não está esquecido, né? Que as pessoas estão junto de nós. Então, isso é valiosíssimo nesse momento. Então, não é só para quem tem autonomia para sair de carro. A criança não tem, então precisa ser colocada nesse carro e olhar. Eu sei também que tem famílias que não querem sair de forma nenhuma do seu contexto de isolamento, né? Mas sempre vai ter pensar no que se pode ser feito, né? Então, assim, a criatividade, aflorar e entender o que meu filho gosta, o que eles querem fazer e topar, né? Topar fazer isso junto, porque fazer junto é muito legal. Sim, legal. A gente tem mais uma pergunta aqui que tem a ver com o que a gente já estava conversando. É da Isabel Souza. Ela pergunta quais as reações, as principais reações sentidas pelos estudantes nesse novo modelo de aprendizagem do período de pandemia, né? Acho que ela se refere justamente a esse aprendizado online, né? Esse contato que acaba se perdendo aí da relação na escola, né? O contato físico. Uhum. Mariana, é assim, né? Eu acompanho muito de perto essa situação dos estudantes online. Então, a gente tem crianças que têm se adaptado muito bem e têm, assim, cumprido com uma tranquilidade aquilo que é a demanda para eles. Então, eu acho que cada colégio precisa ter essa inteligência de entender que não apenas aquilo que é cognitivo, aquilo que é pedagógico tem que ser oferecido, mas a gente tem que oferecer também esse momento para esses meninos, para eles rirem juntos na tela. Né? Então, eu sei de colégios, inclusive o que eu atuo, a gente propõe para essas crianças que eles tenham um momento de interação. Então, esse momento de interação, por vezes a professora fica perto, o horário do lanche deles a professora sai, porque é exatamente nesse momento que a convivência acontece muito bacana, porque daí eu não tenho ninguém no comando me dizendo, abre o livro, fecha o livro, página tal, fulano me responda isso, leia esse trecho para mim, e aí parece que eles dão uma descansada, dão uma oxigenada nesse cérebro e vão rir juntos. Então,
não são poucas as vezes que a gente vê uma criança pegando um cachorrinho e mostrando na tela, e a outra coleguinha respondendo, o seu cachorro é lindo, né? Então, isso tudo você vê o sorriso na cara dessas crianças aí, né? Eles se expressam com uma alegria, e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que aproveitar esse momento, porque ele não vai embora, né? A gente sabe que a partir de agora, tudo que a gente vive vai ter reflexo para frente, ninguém vai ter a mesma escola. Então, o híbrido está chegando aí, né? Nós vamos trabalhar dessa forma. Então, assim, o que a gente pode qualificar nessas plataformas que faça com que esses meninos se encontrem, né? Então, a gente tem a oportunidade de tarefas de casa, está sendo feita fora da professora, e reunindo e discutindo aquela tarefa. Então, assim, a cada tempo passa da pandemia, a gente percebe que as coisas também se acomodam, né? Vão se acomodando, nós acostumamos. Inicialmente, a gente tinha professores muito inseguros para entrar, porque nós estamos dentro da casa da família. Hoje a gente não dá para o aluno, a gente dá aula para uma outra plateia também. Muitas vezes o pai está aqui atrás da tela acompanhando. Então, essas oportunidades do bate-papo, né? Eu gosto muito de dizer assim, para quem é professor, mesmo que o horário online se encerre ali, peça para a criança, fica mais 10 minutinhos aqui comigo, conversa, porque o professor, ele tem o feeling de saber quem precisa dele, né? Ele tem o feeling de entender que aquela fala, aquele olhar que a criança trouxe na tela não estava tão bacana. Então, ele consegue ficar um pouquinho, acolher, conversar. Essa criança, Mariana, no outro dia volta diferente, né? Ela volta porque ela foi ouvida, ela foi acolhida, tá bom? Legal. Bom, vou continuar aqui mais uma pergunta. No caso de quem tem filho único, né, e está nesse contexto da pandemia, como lidar nesse momento com a falta de interação com outras crianças, né? Que sugestões você traz? Você falou aí de uma coisa bem interessante da escola, que é esse recreio online, né? Eu não sabia nem que era possível, mas é uma ideia bem legal mesmo, né? Porque eles mostram o suco que estão tomando, eles comem biscoitos juntos. É muito legal. A gente que pode vivenciar, olhar e acompanhar, é um prazer também entender isso tudo aí, né? Agora, o filho único. O que eu tenho a dizer para vocês? A criança que é única na casa, ela tem um formato um pouco diferente na convivência com crianças, ou então com adolescentes. Às vezes tem filhos de idade próxima e às vezes a gente não tem filhos de idade próxima que acabam sendo filhos únicos também. A gente tem situação aí de filhos de 15 anos e nasceu um bebê recentemente na família. Acaba que são 2 filhos únicos, fases completamente a serem vividas. Então, a companhia nesse momento do adulto, gente, às vezes fica difícil, né? Porque a família tem que jogar, tem que montar, tem que amassar, tem que fazer um lanche, tudo junto, não é fácil. Mas é nesse momento que a família precisa atuar, estar perto. Então, assim, olha, um telefonema para um colega, mandar, por exemplo, fazer uma cestinha de frutas e mandar entregar na casa de um amigo, vai que essa entrega ela tem retorno, que o seu filho também receba de alguém. Ou então, se isso não acontecer, os adultos podem combinar entre si. Deixa eu cortar um pouquinho o áudio, vamos ver se retorna. Posso continuar? Continua sem o áudio da professora Sara. Vamos aguardar só um momentinho para a gente ajustar. Pronto, tá certinho. Então, como eu estava dizendo, né, o adulto pode ter essa expertise de combinar, né? Então, normalmente nas salas de aula, tem os pares também entre os adultos, aquelas mães que se dão bem, aquelas que estavam antes da paralisação, né, da pandemia, estavam juntas, então é combinar. Estou sentindo meu filho necessitado aqui, é filho único, eu vou mandar uma cestinha de fruta para você, você devolve para cá, vou colocar até uma foto deles juntos na época da escola. Então, isso tudo anima, alegra, né? Então, é bem bacana. Por exemplo, chamar um amigo
pelo computador e brincar ali de forca, por exemplo. Será que as crianças sabem brincar de forca? Ensina a brincar. O jogo dos 7 erros, ensina a brincar junto. Porque a criança que está sozinha, eu, meu pai, minha mãe, eu fico mesmo com a necessidade enorme de ter um par. Porque a gente sabe que uma criança aprende com a outra, né? Ela se desenvolve junto ao seu par. E nesse momento, então, a gente tem essa dificuldade, precisa proporcionar. Essa atividade chegando é bem bacana. Pensa, o que eu posso fazer aqui, né? Às vezes a gente está animado, mas só de ter uma ação dessa, de enviar alguma coisa para alguém, já te tira do lugar, né? Te faz oxigenar, faz o dia ser diferente. Sim, com certeza. Temos mais uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo a live com a gente, está nos acompanhando. A Rovena, ela pergunta, como mostrar para as famílias que manter o vínculo nesse momento é tão importante quanto a aprendizagem em si, né? Ou seja, não focar apenas naquela aprendizagem formal, no conteudismo, né? Uhum. Então, como é que a gente mostra isso? A gente mostra pela voz do professor, sabe? O professor é muito empoderado para isso, né? O professor tem uma entrada magnífica na família. Eu como o cargo que eu ocupo, eu tenho ouvido e lido muitos e-mails, família, trazendo esse professor assim num conceito maravilhoso, sabe? Eles elogiam bastante. Então, o professor é poderoso para isso. O professor ele pode mostrar para essa família e mostrar primeiramente para a criança que esse contato que ele tem, que é do respeito, do saber ouvir, de estar inserido nessa sala de aula, o professor é que faz, né? E aí a gente tem que pensar, Mariana e Rovena, que fez a pergunta, dentro de uma sala com 25, 30 alunos, provavelmente é aquilo que eu falei, o professor tem a expertise, ele sabe quem precisa. É marcar atendimento com a família, é falar com ela sobre isso. E eles se sentem muito bem quando a gente chama por eles, porque eles entendem que a gente está olhando para os filhos deles. E é sempre com muito carinho, com muita consideração que a gente faz isso. Então, a partir do momento que a família é convocada por nós e a gente traz para elas alguma ideia, né, que a gente diz, olha, a gente está percebendo que a criança precisa. Então, a coisa vai acontecendo, né? Esse contato social, ele vai acontecendo de uma maneira bem bacana. Então, assim, é isso, é atender e o professor. O professor é o que tem a melhor entrada nesse momento para nos ajudar, não só, obviamente, levar aquilo que é conteúdo, mas também levar essa convivência social, né? É legal assistir às aulas das meninas, quantas risadas a gente escuta. Então, assim, a professora, às vezes as crianças dizem cada coisa, é lindo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu escutando uma aula de crianças de 4 anos de idade, o menininho faltou por 2 dias, ele não apareceu online. A professora até mandou e-mail para saber o que estava acontecendo, e aí no outro, dali a 2 dias, essa criança entrou. Quando ele entrou, ele falou assim, professora, você viu que eu matei aula 2 dias? Então, dá aquele sorriso gostoso, né? Essa coisa da espontaneidade, ela é, gente, quem acha que conviver com esse momento online é ruim, não é ruim, né? A gente precisa olhar para esse cenário de uma forma mais aberta e mais amável, né? Porque senão a gente traz muito peso nas situações. Então, a cada telefonema que a gente dá, a cada pessoa que a gente escuta, que a gente vai, como que você está? A pessoa diz assim, ai, tô levando, tá tão difícil, olha, tá tão difícil conviver com isso tudo. Então, as pessoas que têm sensibilidade, que têm empatia, devolvam diferente, eu tô bem, tô feliz, e você, a gente está em casa, curtindo isso, fazendo aquilo, porque uma palavra positiva nossa vai positivar a vida do outro, né? Então, eu acredito que trazer esse contexto é bem dessa forma. Tá certo. Eu vou colocar mais uma pergunta minha aqui no meio para aproveitar. A gente está aqui
no Distrito Federal, num momento de provável retomada, né, do ensino presencial, claro que com todos os cuidados que já vêm sendo discutidos há bastante tempo, aí para a segunda quinzena de setembro já começar pela educação infantil, provavelmente, né? E aí a pergunta é, como preparar, né, como os pais podem preparar os filhos para esse retorno num cenário que ainda é um pouco incerto, né, para que isso não gere frustrações? Uhum. Eu penso que a escola, nesse momento, precisa ter comunicação com a família, né? Já chega a mim de dizer assim, nossa, mas meu filho vai ficar frustrado quando ele chegar no colégio, porque ele não vai encontrar o cenário que ele deixou. E nós, adultos, temos muito mais a capacidade de raciocinar em cima disso, e a criança não tem, porque realmente ela vai entender que vai chegar e vai brincar, vai abraçar os amigos e não vai. Então, assim, preparar essas crianças é trazer para eles o cenário que nós estamos vivendo. É bacana dizer, olha, quando a gente voltar para a escola, você se lembra quantos alunos tinha na sua sala? Aí a criança vai falar, ai, 25, mamãe. Pois é, agora não vão poder ser 25 mais. Lá dentro vão ter 16, 15. É, mamãe, por quê? Porque tem que ter o distanciamento das carteiras, filho. E você sabe que a cantina também não vai mais funcionar igual era antes, né? Então a gente precisa conversar e trazer para eles aquilo que for o protocolo daquela escola. Então, se a minha escola soltou um protocolo nos dizendo recreio será assim, a entrada, o horário de chegada e de saída, como a família vai se posicionar, quantos alunos vai poder estar em cada sala, o horário do recreio, como vai ser. Então, isso tem que ser comunicado a essa criança. Ela não pode chegar com surpresas, né? Ela precisa chegar entendendo o que vai acontecer com ela. Mesmo assim, a gente vai ter reações. Né? Mesmo a criança sendo comunicada disso tudo, ela vai trazer a emoção naquela hora, né? E aí a escola, sim, a escola, como sempre, acolhedora e preparada para isso, é ouvir essa criança, mostrar para ela, esse é o novo cenário. Você tem alguma ideia para nos trazer que aqui melhore para você? O que que você está sentindo, né? E ele vai falar que é a falta, aquele melhor amigo não voltou, né? Outra coisa que a família pode fazer, a gente sabe que as famílias se comunicam muito bem. Então, é entender, o melhor amigo vai voltar? Não, ele não vai voltar. Eu vou voltar. Então, eu preciso saber que ele não vai. Não preciso ter surpresas, né? E frustração nesse momento, a criança não vai encontrar, ela também faz parte do crescimento, né? A gente não vai tirar a criança de viver essa frustração, porque essa frustração nos amadurece, amadurece a criança. Então, eu não consegui daquela forma, eu vou enfrentar da forma que está. Isso é muito bacana, porque a criança amadurece, né? Uhum, sim, com certeza. Temos mais uma pergunta aqui, é da Leane Santos. Ela volta para a questão do ensino online. Em alguns momentos, a criança não demonstra interesse na aula online. O que fazer para que esse momento não se torne obrigatório e sim atrativo? É o que ela pergunta. Então, na verdade, a gente precisa trazer para esse momento online novidades, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem alunos pesquisadores, protagonistas, a gente precisa olhar para eles e fazer uma proposta adequada. Por isso existe um planejamento dos professores, né? Eles se reúnem, eles pensam o que a gente vai oferecer nesse momento e dentro da conversa deles, eles entendem, gente, minha turma, ela está desestimulada, minha turma estou percebendo mais cansada. O que a gente pode fazer para ter esse momento mais atrativo, né? Então, você veja, a gente consegue hoje ter aulas de educação física. Então, essa criança movimentando o corpo, porque é muito necessário e muito saudável nesse momento que essas aulas aconteçam. Então, é entender por que está desestimulante, por que os meus alunos, ou então as minhas famílias têm trazido para mim essa fala de que a criança não quer, né? Então, precisa entender. Quem não quer? É um grupo que não quer? É um grupo que rejeita? Precisamos rever a rota. Agora, é uma
são duas crianças naquele contexto, eu preciso trazer e olhar para essas duas crianças, por que é que estão desestimuladas, onde é que está o problema, e aí tentar resolver com essa família e com essa criança. Eu volto a dizer, momentos individualizados, ali no finalzinho, 10 minutinhos, você pode ficar comigo um pouquinho? Isso faz uma diferença gigante na vida da criança nesse momento. Uhum, sim. Deixa eu ver se chegou mais alguma questão. É, por enquanto ainda não. Então, professora, voltando um pouquinho na questão desse ensino híbrido que a gente deve entrar, né, nas próximas semanas, no próximo mês, como preparar também a criança para esse momento que ela precisa ter certos cuidados, né, que até a gente às vezes precisa se focar bastante para não, né, se descuidar, cuidados de distanciamento, né, de higienização maior das mãos, como orientá-la para esse momento e tornar as coisas um pouco mais leves, né, não ficar, como a gente conversou agora nessa última questão, né, não ser uma coisa obrigatória, ter também ser atrativo, né, continuar atrativo o ensino, o momento de ir para a escola. Então, nós falamos agora mesmo da rotina modificada, né? E essa rotina também estará modificada. Alunos dentro do contexto escolar, eles se adequam muito bem àquilo que é combinado com eles e que é posto fazerem. Então, mesmo o ensino híbrido, a criança não vai ter dificuldade para isso, mesmo porque ele já vivencia e tem na memória dele aquilo que é presencial, e ele tem já construído também esse momento online. Então, essa junção disso tudo vai ser muito tranquilo para a gente trabalhar. Agora, tratar desse distanciamento, dessa higienização, desses novos protocolos, cabe a nós de dentro da escola fazermos uma boa comunicação com a criança, estarmos em contato com a família, porque tem aquela criança desafiadora, né, que por vezes não vai querer ficar com a máscara, então a gente vai precisar da ajuda da família nesse momento, porque daí a gente faz a intervenção dentro do contexto da escola e precisamos da ajuda, do reforço da família dentro da casa, né? Então é dizer assim, filho, sem máscara não vai para a escola, não vai poder entrar, porque isso é uma regra que a gente não pode quebrar. Obviamente, com muito cuidado, porque se eu vou me aproximar de alguém que eu gosto e eu vou ser repreendido por isso, precisa ser dito de uma forma acolhedora e tranquila, porque a criança, principalmente os pequenos, a gente já viu aí em vídeos de Facebook, né, quando o professor apareceu, os meninos saem correndo para abraçar. Como é que a gente vai fazer nesse momento, né? Então precisa ter o cuidado, mas precisa dizer que não pode, precisa deixar a criança ciente disso, porque os nossos olhos nesse momento, eles vão ter que falar muito. A gente vai ter que sorrir com os olhos, né? A gente vai ter que mostrar positividade. Então, trazer com leveza. Né? A leveza vai ser tudo nesse momento, comprometimento, a, a explicação, sabe, os combinados, quando a criança descumprir, precisa conversar com ela sobre isso, qual a importância. Então, eu acho que fazendo dessa forma, a criança combina muito bem, e, obviamente, eles cumprem mais na escola do que em casa, os combinados que fazem, né? A liberdade que se tem com pai e mãe, ela é bem diferente daquela que eles têm com a professora e com o grupo social. Então, eu acho que vai correr de forma bem tranquila esse retorno das crianças. Uhum. E bom, acho que uma preocupação grande dos pais é com relação a possíveis prejuízos, né, na trajetória escolar, por conta desse período de ensino online. Deve existir essa preocupação, principalmente no caso de crianças, ou é uma coisa que é fácil de se lidar, né, pedagogicamente, tem como suprir essas lacunas que no momento inicial, quando a gente teve que fazer aquele isolamento, né, um pouco sem muito preparo, né, são lacunas que já começaram a ser preenchidas ao longo desses meses, as escolas conseguiram, né, se adaptar. Assim, a gente tem que, se a gente pensar num cenário geral, provavelmente algumas ainda não estão tão estabelecidas e outras estão muito bem estabelecidas, né? Conhecer o contexto que se vive é muito importante. Nós precisamos ter
clareza de onde paramos e como essas crianças aderiram a isso tudo. Então, por isso a gente fala assim, avaliações que a gente chama de sondagem. Deixa eu sondar, deixa eu ver o que essa criança aderiu nesse momento. Isso vai ser muito importante para as escolas, entender cada criança. Mesmo porque, Mariana, hoje nós temos muito claro quem são as crianças participativas, quem são as crianças que entregam as demandas que a gente pede para que mandem, né, por e-mail, para o professor corrigir, tem aquelas crianças que não estão aparecendo, então isso daí vai ter que ser olhado com uma lupazinha. A gente sabe que o ano de 2020, ele não vai se findar em 2020 naquilo que é conteúdo. Então a gente vai olhar sim, vamos olhar onde é que nós paramos, o que é que a gente precisa retomar, preocupar. Olha, preocupação a gente precisa ter, né? Não pode relaxar com isso, mas precisa conhecer qual o cenário que a gente viveu até aqui, o que foi que essa criança aderiu, e aí sim partir para aquilo que couber naquele momento. Provavelmente, ou então, não é nem provavelmente, pode acontecer de algum conteúdo que é da série seguinte ainda estar na série anterior? Pode. Revendo, né, esse conteúdo, pode acontecer. Então, o processo de aprendizagem, ele é muito importante para nós. A gente tem que entender do processo. A nota, aquilo que vai mensurar a criança, hoje, ele não tem tanto valor como o processo de aprendizagem. A gente precisa entender o que essa criança aderiu, o que ela aprendeu, o que está guardado para ela, para que a gente relance, né, e vá aí fazendo essa costura e chegando próximo do ano seguinte, né, do um quarto ano, por exemplo, como é que eu vou aproximar ele do quinto, o terceiro do quarto, e fazer essa varredura, né, de conhecimento. Uhum. E quando a gente fala em processo de aprendizagem, né, que elementos que compõem esse processo? A gente tem o conteúdo, tem provavelmente as habilidades socioemocionais, né, o desenvolvimento socioemocional. Quais são esses elementos que é para, né, os pais terem uma noção e até conseguirem alinhar as expectativas, né, para esse momento? Na verdade, assim, essa habilidade socioemocional, você veja, a gente tem aí essa nova BNCC e ele trata como uma habilidade essencial, né? Então, a família precisa, sim, se acalmar nesse momento e trazê-los de volta, a gente sentir essa a gente vai precisar novamente ter contato com a família, falar sobre com eles. Então, como essa criança está instalada socialmente, quais são as reações que ela nos traz no momento desse retorno, né, de encontrar novamente esse grupo social, isso é uma coisa, né, e a outra coisa é a gente entender desse processo de aprendizagem, como é que essa criança está no processo acadêmico dela. Então, isso é o que eu te disse, vem por meio de sondagens e a gente vai costurando isso com a família. Então, a gente provavelmente vai oferecer um turno contrário, com aulas de apoio, ou pedir às famílias, vejam, a gente vai precisar de um apoio de vocês, com um profissional que trabalhe alguns elementos aqui da matemática, que para ele não ficou claro no momento online, vocês podem nos ajudar, e assim a gente vai entendendo onde nós estamos pisando, porque prejudicar, não olhar com cuidado, não vai poder. A gente vai ter que ter um olhar filtrado, sabe? Um olhar cuidadoso para que não haja prejuízo. E o prejuízo que houver, a gente vai fazer com que ele chegue perto daquilo que é o esperado, né? Então, para cada um de um jeito, para cada um em um tempo. Então, eu não posso pensar que que as crianças caminharam todas juntas e um ou outro não. Então, é olhar para esse cenário, individualizar e tratar. O aprendizado aqui ficou rompido, então vamos trabalhar o aprendizado. Em compensação, está super feliz com o retorno. Ou então, a criança está super bem naquilo que é o processo de aprendizagem, mas voltou entristecida ou então eufórica demais. Aí é tratar caso a caso, né?
Sim, e chegou agora mais uma pergunta aqui da Bruna, que tem a ver um pouco com o que a gente estava conversando. Quando retornarmos presencialmente, o que podemos esperar de apoio dos colégios justamente nessa área socioemocional? Então, é o que eu acabei de dizer para vocês. Acho que a gente já falou disso. A escola, ela a escola, na verdade, ela é o local que mais oferece esse momento, né? Então, quando eu tenho meus pares, primeiro eu preciso observar, eu preciso entender em que cenário essa criança está para eu poder ajudá-la. Então, o trabalho emocional, social da criança, ele vai acontecer e as escolas estão preparadas para isso, né? Então, esse acolhimento, essa conversa, essa identificação, isso vai precisar acontecer. Então, a escola está preparada, como sempre esteve. A escola, ela é um lugar fértil para as relações, né? Então, é lá que a gente entende isso tudo. O professor, mais uma vez, ele vem com muitos elementos para ajudar essa criança, e ele vai costurando isso, vai trocando com orientação, o que é que a gente faz nesse momento para apoiar, e o apoio vai acontecer, né? Porque a gente volta com um olhar mais apurado, um olhar mais cuidadoso, para cada situação, né? Então, vão ter crianças que vão voltar com muita tranquilidade, outras não vão voltar. Vamos identificar o que é que está acontecendo e vamos tratar aquilo. Uhum. Sim, temos uma. Acho que dá tempo de fazer uma última pergunta aqui que chegou. A Sidneia Aguiar pergunta: Sara, eu tenho dois filhos, um de 6 e outro de 9 anos, e tenho percebido que a atenção deles caiu muito. Como proceder? Então, foco de atenção, né? Na verdade, você veja que o tempo estabelecido para isso com esses dela, ele diminuiu, não é o mesmo tempo do presencial, né? Perdeu o foco? Sim, porque dentro da casa tem muito distrator. E esse distrator da casa, ele não tem alguma coisa que inibe a criança. Então, se meu pai passa, eu posso levantar aqui e falar, pai, e vou atrás dele. Na minha sala de aula, eu tenho um adulto que está ali ao meu lado que diz: ei, olha para cá, vamos concentrar, vamos olhar o que a gente estava fazendo. Então, isso tudo vai ser muito bem retomado. É claro que hoje, vamos ficar aí mais um mês dentro de casa, o que a gente precisa fazer? Mais uma vez eu dizer à criança, esse momento da tela, o momento de você interagir com sua professora, faça isso, daqui a pouco a gente sai e a gente vai lanchar, e a gente vai conversar, e a gente vai jogar, porque o foco está prejudicado, claro que está, né? Então, no início a gente teve famílias nos relatando, criança com dor de cabeça, dormindo de uma forma mais agitada, e aí fomos então medindo o tempo, graduando devagar, e aí eles começaram a dar conta disso. Então a criança de 6 e a criança de 9, cada uma precisa de um foco, porque a de 9 anos tem muito mais responsabilidade no tempo do trabalho, né? Ela tem que ter ou algumas entregas que a de 6 não tem. Então, trabalhar o foco depois, trabalha na tela, na obrigatoriedade, mas trabalha o foco num jogo, né? Então a criança focou, ela teve atenção focada para brincar, para montar, para brincar, tem que ir trabalhando junto, né? Porque a neurociência não explica muito bem isso. A criança precisa desse treino para que ela continue. Então, assim, joga bastante, brinca com esses meninos de montar, de desmontar, de quebra-cabeça, porque o foco para isso é o foco na tela é outro. Então, a gente vai trazer o nosso retorno com muita tranquilidade isso daí de volta, porque a criança ela vai embora e a gente vai puxando, volta para cá, vamos prestar atenção aqui, faz comigo, eu leio um pedaço, você lê outro, e aí a gente vai tratando, né? Sim, com certeza. Bom, estamos caminhando já para o final da nossa live. A gente conversou hoje com a Sara Azevedo, orientadora pedagógica do Marista Asa Sul. Muito obrigada, viu, Sara, pela participação. A gente não conseguiu responder a todas as perguntas pelo tempo, mas eu convido você a lerem na próxima semana, no dia 3 de setembro, o
especial, Novas Diretrizes da Educação, que vai trazer conteúdos exclusivos. Muito obrigada pela participação, Sara, foi ótimo o bate-papo. Eu que agradeço muitíssimo. Eu espero ter colaborado um pouco, né? Se ficou devendo alguma coisa, eu sei que tem bastante pessoas aí nos ouvindo e eu fico muito grata. O que não foi respondido aqui, provavelmente numa boa leitura, em troca com os pares, um bate-papo, isso sempre também agrega muito. A gente sempre tem um amigo que é professor, um amigo que é psicólogo, né? E eles também nos ajudam. Essa parceria existente para cada um de nós ela é fundamental. Então, falar, perguntar, tirar dúvidas, pedir socorro nessa hora é muito bem-vindo. Então, aquilo que não foi falado aqui pode ser falado num outro, né, num fórum de amigos, e enfim, não fiquem com a dúvida, falem ela que provavelmente esvazia e traz aí boas sugestões. Muito obrigada, uma boa noite a cada um de vocês. Certo, muito obrigada, boa noite para todo mundo.